Oração da manhã. Deus está preparando milagres na sua vida hoje. O que você está prestes a vivenciar não é uma coincidência do algoritmo ou um encontro aleatório nas redes sociais, mas uma interceptação deliberada do destino no meio do caos da sua manhã. Existe uma engenharia invisível trabalhando nos bastidores do universo, e neste exato momento, o céu está pausando o curso natural dos problemas para instalar uma nova frequência de intervenção sobre a sua casa, a sua mente e os seus projetos. Você provavelmente acordou sentindo que o dia seria apenas mais uma repetição exaustiva de lutas sem fim. Mas a verdade é que este vídeo funciona como uma barreira divina que interrompe a rota do seu desânimo para dar início à anatomia da intervenção imediata. Enquanto o mundo se desespera com as notícias e com a incerteza do amanhã, você está sendo convidado a entrar em uma sala de comando espiritual, onde o milagre não é uma possibilidade distante, mas uma entrega agendada para as próximas horas. Deus está preparando agora os cenários, movendo os corações e ajustando as variáveis que antes pareciam impossíveis de serem resolvidas, garantindo que o seu dia termine com um testemunho de superação que deixará os seus críticos sem palavras e o seu coração em profunda paz. Você precisa entender que o milagre não nasce do nada. Ele é o resultado de uma preparação soberana que acontece no silêncio antes que a luz do dia se manifeste plenamente. Muitas vezes você se sentiu desamparado porque não conseguia ver a mão de Deus agindo, mas a engenharia divina trabalha justamente nas camadas que a visão humana não alcança. Este momento de oração e conexão é o ponto de virada onde você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o protagonista de uma história escrita pela caneta da providência. O Senhor está te ensinando hoje que a sua sobrevivência foi apenas a preparação para o seu governo. Cada lágrima que caiu em segredo serviu como semente para o banquete que está sendo montado agora na sua frente. Não se deixe enganar pelo silêncio aparente, pois é no silêncio que os maiores exércitos se posicionam e que as maiores respostas são consolidadas para serem entregues na porta da sua necessidade. No livro de Salmos, capítulo 121, versículos 1 e 2, a direção da sua esperança é recalibrada. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Perceba que o socorro não vem de uma solução terrena limitada, mas daquele que possui a matéria-prima de toda a criação. Se ele fez o céu e a terra, ele tem autoridade total para reorganizar a sua agenda, destravar o seu processo e curar a sua ferida. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide parar de olhar para o chão da derrota e começa a olhar para a altura da promessa. Aproveite esta frequência de autoridade para se inscrever agora no canal, unindo-se aos eleitos que decidiram não aceitar a mediocridade como destino. Ao fazer isso, você sela o seu compromisso com a verdade e garante que o seu espírito permaneça alimentado pela palavra que transforma a escassez em abundância, todos os dias. Esta inscrição é o seu sinal de que você está pronto para receber as notificações do reino e para caminhar sob a luz de uma revelação que o mundo não pode oferecer. A anatomia da intervenção imediata exige que você desaloje o medo para dar lugar à expectativa. O milagre está batendo à sua porta disfarçado de uma nova ideia, de um telefonema inesperado ou de uma paz que não faz sentido diante do caos. O Espírito Santo está operando agora uma limpeza profunda no seu interior, removendo os resíduos de ontem para que a pureza do hoje possa brilhar intensamente. Você não é um andarilho perdido. Você é um herdeiro sendo conduzido ao seu território de posse. Onde antes havia confusão, agora haverá clareza. Onde havia escassez, agora haverá provisão. O seu dia não pertence ao acaso. Ele pertence ao decreto daquele que disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Sinta o peso da glória de Deus, substituindo o peso das suas preocupações, e prepare-se para ver o que acontece quando o Criador decide favorecer um filho que se recusa a desistir. Agora que você foi interceptado pela graça e o seu foco foi restaurado, precisamos remover a névoa que impede você de enxergar as saídas que já estão disponíveis.
Por isso, avançaremos imediatamente para a limpeza da lente da percepção espiritual, onde você aprenderá a identificar as portas que Deus já abriu, mas que a cegueira das dificuldades não permitia que você atravessasse até agora. A limpeza da lente da percepção espiritual. A maior tragédia que pode acometer um filho de Deus não é a ausência de milagres, mas a incapacidade de enxergar as intervenções que já estão acontecendo ao seu redor devido à sujeira acumulada nas lentes da alma. A limpeza da lente da percepção espiritual é o processo cirúrgico onde o Espírito Santo remove a catarata do pessimismo, o cisco da dúvida e a neblina do cansaço que tentam ocultar as rotas de escape que o Senhor já posicionou no seu caminho hoje. Se a sua visão está embaçada pela dor das perdas recentes, você olhará para uma porta aberta e enxergará apenas uma sombra. Você ouvirá uma instrução divina e a confundirá com o ruído dos seus próprios problemas. O Senhor está te ensinando hoje que o milagre muitas vezes não é algo que falta chegar, mas algo que já chegou. Mas você ainda não possui a nitidez espiritual necessária para tomar posse e administrar a bênção que está bem diante dos seus olhos. Você precisa entender que a realidade espiritual é muito mais concreta do que a realidade física que os seus sentidos biológicos captam. E para navegar com precisão nas próximas horas, você precisa ver como Deus vê. A limpeza dessa lente acontece no momento em que você decide silenciar as vozes das notícias ruins e das projeções negativas para focar exclusivamente naquilo que a palavra diz a seu respeito. O comando de Deus sobre a sua visão é para que você pare de olhar para o tamanho da tempestade e comece a observar o movimento das mãos dele sobre as águas, pois onde o mundo enxerga um naufrágio iminente, o escolhido enxerga uma oportunidade de caminhar sobre o impossível. Ao limpar a sua percepção, você descobrirá que os recursos que você tanto pedia já estão ao seu alcance, muitas vezes guardados em mãos de pessoas improváveis ou escondidos em situações que você julgava serem irrelevantes para o seu futuro. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, a oração do profeta Eliseu revela a chave para essa transformação. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Perceba que o exército de Deus já estava lá, mas o moço só via o cerco inimigo. A realidade da proteção era anterior à percepção do servo. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você permite que a luz da verdade divina remova toda a escuridão do medo que tentava cegar o seu entendimento. A limpeza da lente garante que você não seja pego pela ansiedade do e se, mas que seja guiado pela certeza do Ele é, transformando o seu olhar em um instrumento de fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Imagine que você está recebendo agora um colírio celestial que queima todas as ilusões de derrota e restaura a sua visão de águia para enxergar as oportunidades de ouro que surgirão nas próximas horas. O Espírito Santo está calibrando a sua intuição para que você perceba o valor real de cada conversa, de cada e-mail e de cada encontro aparentemente casual que acontecerá hoje. Você sentirá uma clareza mental sobrenatural, sendo capaz de discernir entre o que é apenas uma distração e o que é o início de uma grande resposta vinda do trono. A limpeza da percepção é o que te tira do estado de alerta constante contra o perigo e te coloca no estado de prontidão constante para a glória, fazendo de você alguém que caminha com a segurança de quem conhece os atalhos divinos no meio do deserto deste mundo. Sinta agora a sua visão sendo restaurada e a sua mente sendo inundada por cores de esperança e nitidez. O mundo continua o mesmo, mas a forma como você o interpreta mudou completamente porque a lente da sua alma foi lavada no sangue do Cordeiro. Você está saindo para o seu dia com os olhos bem abertos, pronto para capturar cada detalhe do favor de Deus que será manifestado na sua vida. Onde antes você via escassez, agora você vê semente. Onde antes você via rejeição, agora você vê proteção.
A sua percepção é agora uma extensão da visão do Criador, e isso te torna invencível diante de qualquer tentativa de ofuscar o seu brilho ou de esconder o seu destino de vitória. Com a sua visão devidamente limpa e a sua percepção espiritual afiada, você já consegue enxergar as possibilidades de provisão no horizonte. No entanto, o milagre precisa de um lugar para ser depositado, e para isso, você deve aprender a preparar o terreno onde a bênção irá brotar. Por isso, avançaremos agora para o protocolo da escavação de poços no deserto, onde você aprenderá a criar o recipiente e a estrutura necessários para que o milagre de Deus tenha onde repousar e se multiplicar em sua vida. O protocolo da escavação de poços no deserto. O milagre de Deus não é um evento que flutua no vácuo. Ele é uma resposta que procura um recipiente preparado para ser depositado, e o protocolo da escavação de poços no deserto é a ação de fé onde você abre espaço na sua vida hoje para algo que ainda não se manifestou. Muitas pessoas pedem chuva, mas não preparam as cisternas. Clamam por provisão, mas mantêm as mãos fechadas. Buscam por novos negócios, mas não organizam a própria agenda para receber o crescimento. Se você deseja que o extraordinário visite a sua casa nas próximas horas, você precisa agir como se a água já estivesse brotando do solo seco, cavando buracos de expectativa através da sua organização, da sua limpeza mental e da sua disposição em servir. O Senhor está te ensinando hoje que a profundidade do poço que você cava determina a quantidade de milagre que você consegue reter, garantindo que a bênção não se perca por falta de estrutura para sustentá-la. Você precisa entender que a preparação é a forma mais alta de adoração, pois ela prova para o céu que você acredita tanto na promessa que já está adaptando a sua realidade para recebê-la. O protocolo da escavação acontece quando você decide agir no seu trabalho, nas suas finanças e na sua saúde, com a excelência de quem já possui o recurso, mesmo quando o saldo ainda não mudou. O comando de Deus sobre a sua logística é para que você limpe os caminhos, remova os entulhos da dúvida e organize o que está em desordem, pois o Espírito Santo flui onde existe ordem e flutua onde existe prontidão. Ao cavar os seus poços, você sinaliza para o mundo espiritual que existe um depósito pronto para ser preenchido, forçando a manifestação da providência divina através da sua demonstração prática de confiança inabalável. No livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 17, a instrução profética para o deserto é definitiva, e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Perceba que a água veio sem os sinais naturais da tempestade, mas ela só ficou no vale porque os homens tiveram o trabalho de cavar as covas antes da chegada do socorro. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você gasta a sua energia hoje, preparando o terreno para a abundância que virá sem aviso prévio. O protocolo da escavação garante que você não seja pego de surpresa pelo favor, mas que esteja pronto para administrar cada gota da misericórdia que o Pai despejará sobre a sua trajetória. Imagine que cada ato de organização que você faz hoje, cada pensamento de ordem e cada palavra de afirmação são pás removendo a terra seca da impossibilidade para dar lugar à fonte da vida. O Espírito Santo está te dando agora a disposição necessária para colocar a sua casa em ordem e para planejar o seu futuro com uma audácia que você nunca teve. Você sentirá que a sua mente está sendo estruturada para suportar grandes pesos de glória, sem se quebrar sob a pressão do sucesso que está chegando. Escavar poços no deserto é o que diferencia o sonhador do realizador. O sonhador espera que o deserto mude de cor sozinho, mas o realizador cava a sua própria vitória sob o comando da voz do Criador. Sinta agora a força da prontidão ocupando o seu ser e expulsando a preguiça e a procrastinação que tentavam te manter estático. A terra seca da sua vida está sendo trabalhada e os poços da sua provisão estão sendo abertos pela sua fé ativa e obediente.
Você está saindo para o seu dia com o projeto da sua vitória debaixo do braço, pronto para ver o vale se encher de água sobrenatural antes que o sol se ponha. A sua expectativa é o ímã que atrai a resposta, e o seu poço é o seguro que garante que você não passará sede enquanto outros perecem no calor das circunstâncias. Com os seus poços devidamente cavados e a sua estrutura pronta para receber o milagre, você possui o recipiente necessário para a provisão. No entanto, para que o tempo não seja um inimigo da sua colheita, você precisa de uma aceleração que quebre as leis da demora humana. Por isso, avançaremos agora para o desbloqueio da agilidade sobrenatural, onde você aprenderá a ativar a velocidade de Deus sobre os seus processos, fazendo com que o que demoraria anos para se resolver aconteça em apenas algumas horas. O desbloqueio da agilidade sobrenatural. Existem estações em sua vida onde o tempo cronológico parece ter se tornado um carcereiro, mantendo as suas promessas presas em processos lentos, burocracias intermináveis e esperas que cansam a alma. O desbloqueio da agilidade sobrenatural é a intervenção do Eterno sobre o tempo dos homens, onde Deus comprime meses em dias e anos em horas, fazendo com que você recupere o terreno perdido e avance com uma velocidade que a lógica humana não consegue explicar. Se você se sente atrasado em relação aos seus pares, ou se acredita que as oportunidades já passaram por você, este é o instante de entender que o Criador do tempo não está limitado ao relógio. O Senhor está te ensinando hoje que a oração é o portal de acesso à aceleração divina, garantindo que o seu processo que estava parado na mesa de alguém ou travado em uma decisão judicial receba o selo de urgência máxima das cortes celestiais. Você precisa entender que a demora muitas vezes não é um não de Deus, mas um bloqueio nas regiões invisíveis que tenta drenar a sua força através do cansaço da espera. O desbloqueio da agilidade acontece quando você para de lutar contra o tempo e passa a fluir com o Espírito, que é capaz de fazer o ferro flutuar e o sol parar para que a sua vitória seja consolidada. O comando de Deus sobre o seu dia é para que você saia da frequência da lentidão e entre na frequência do fluxo divino, onde as coincidências favoráveis se tornam constantes e as respostas chegam antes mesmo de você terminar de formular a pergunta. Ao ativar essa agilidade, você perceberá que conversas que levariam semanas para serem agendadas acontecem hoje e que pendências que pareciam eternas são resolvidas com um único movimento da mão do Pai em seu favor. No livro de Amós, capítulo 9, versículo 13, a promessa da aceleração é desenhada com autoridade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Perceba que a colheita se torna tão rápida que ela alcança o plantio. Não há mais o intervalo doloroso da espera, pois a bênção se manifesta de forma contínua e acelerada. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide não mais aceitar o ritmo da tartaruga, quando o reino te deu o ritmo da águia. O desbloqueio da agilidade garante que o seu dia de hoje seja produtivo o suficiente para compensar semanas de estagnação, devolvendo a você a alegria de ver os seus projetos ganharem corpo e vida diante dos seus olhos. Imagine que uma força invisível está agora empurrando os seus processos e removendo os ferrolhos de bronze que travavam o seu progresso financeiro e profissional. O Espírito Santo está soprando sobre a sua jornada, limpando o caminho e dando ordens de marcha para os anjos facilitadores que trabalham na aceleração da sua resposta. Você sentirá que o seu raciocínio está mais rápido, que as suas mãos estão mais ágeis e que as circunstâncias estão se curvando para que você passe sem impedimentos. Agilidade sobrenatural é o que te coloca na frente da fila sem que você precise atropelar ninguém, pois é o favor de Deus que abre o trânsito da vida para que o seu escolhido chegue ao destino no momento exato do triunfo. Sinta agora o freio da demora sendo quebrado sobre a sua história. O peso da lentidão está caindo e a leveza da velocidade divina está assumindo o controle.
Você está saindo para o seu dia com o motor da fé em plena potência, pronto para realizar em 10 horas o que você não conseguiu em 10 meses. Onde havia o deserto da paralisia, agora há a correnteza da realização. Onde havia a dúvida da espera, agora há a certeza da entrega. O tempo está ao seu favor, porque o dono do tempo decidiu que hoje é o dia da sua aceleração definitiva. Com o seu caminho devidamente acelerado e a agilidade sobrenatural ativa, você se moverá com uma intensidade que atrairá a atenção do mundo. No entanto, para que essa velocidade não seja sabotada por ladrões de foco, você precisa de um escudo que proteja a sua reserva de vitalidade. Por isso, avançaremos agora para a blindagem contra os drenos de energia, identificando e fechando as frestas por onde a sua paz e a sua expectativa de milagre poderiam escapar durante as interações deste dia. A blindagem contra os drenos de energia. Para que a velocidade da sua colheita não seja interrompida por um esgotamento desnecessário, você precisa instalar agora a blindagem contra os drenos de energia que tentarão cercar o seu dia. Existem pessoas, ambientes e notificações que funcionam como verdadeiros parasitas espirituais, projetados para roubar a frequência de vitória que você acabou de estabilizar e substituir a sua paz por uma ansiedade corrosiva. A blindagem contra esses drenos é o estabelecimento de um limite inegociável ao redor da sua alma, onde você decide quem tem permissão para acessar o seu tempo e o que tem permissão para afetar o seu humor. Se você sai para o mundo com as frestas da alma abertas, você se torna uma esponja que absorve o pessimismo alheio, as notícias de desgraça e as reclamações de quem não quer mudar. Mas se você sai blindado, você mantém a sua reserva de força intacta para focar no que realmente importa, a execução do seu milagre. O Senhor está te ensinando hoje que a sua energia é um recurso sagrado e que proteger o seu estado de espírito é um ato de reverência ao propósito que Ele colocou nas suas mãos. Você precisa entender que muitas das batalhas que você perde durante o dia não são causadas por grandes demônios, mas por pequenos vazamentos de paciência e foco provocados por distrações inúteis. A blindagem acontece no momento em que você decide que não é obrigado a entrar em todas as discussões, a responder a todos os ataques ou a carregar os fardos de quem se recusa a caminhar. O comando de Deus sobre a sua integridade emocional é para que você seja como uma cidade fortificada, onde o ruído externo não consegue abalar a ordem interna. Ao identificar os drenos, sejam eles o vício em notícias negativas, a fofoca no ambiente de trabalho ou a autocrítica excessiva, você fecha as comportas e garante que o seu nível de unção permaneça alto até o pôr do sol. A proteção da sua energia é o que garante que você tenha clareza mental para tomar as decisões difíceis e sensibilidade espiritual para ouvir a voz mansa do Pai no meio do barulho da multidão. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a instrução de segurança máxima é direta. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba que o coração aqui não é o órgão físico, mas o centro das suas emoções e da sua vontade. Se essa fonte for contaminada ou drenada, a sua vida perderá a força e o seu milagre secará antes de florescer. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você exerce o seu domínio próprio para dizer não ao que te desgasta, e sim ao que te edifica. A blindagem garante que você seja uma presença revigorante para os outros, sem se tornar uma vítima do caos alheio, mantendo a sua identidade de governo preservada, mesmo nos ambientes mais carregados de tensão. Imagine que ao redor do seu corpo e da sua mente existe agora uma película de luz impenetrável que filtra cada palavra e cada imagem que tenta chegar até você. O Espírito Santo está fortalecendo o seu sistema imunológico espiritual, dando a você a capacidade de discernir instantaneamente o que é uma oportunidade de serviço e o que é apenas um dreno de vitalidade. Você sentirá que as críticas não terão mais o poder de te ferir e que as pressões externas não conseguirão mais acelerar os seus batimentos cardíacos além da paz de Cristo.
A blindagem contra os drenos é o que te permite ser produtivo sem ficar exausto e estratégico sem ficar ansioso, preservando o óleo da alegria sobre a sua cabeça durante todo o percurso. Sinta agora essa proteção sendo selada sobre cada fresta da sua alma. O cansaço mental que você sentia antes de começar esta oração está sendo substituído por uma vigília serena e poderosa. Você está saindo de casa com o tanque cheio de esperança e com a guarda levantada contra qualquer tentativa de roubo de paz. Onde antes você se sentia vulnerável às opiniões dos outros, agora você se sente ancorado na opinião de Deus a seu respeito. A sua energia é blindada, o seu foco é inabalável e o seu dia será um desfile de conquistas, porque você aprendeu a guardar a fonte da sua vida. Com a sua energia devidamente protegida e o seu foco blindado contra distrações, você possui a estabilidade necessária para gerir o que está nas suas mãos. No entanto, o milagre muitas vezes exige que o pouco se transforme em muito para suprir as grandes demandas. Por isso, avançaremos agora para o download da estratégia dos peixes e pães, onde você aprenderá a aplicar a lógica da multiplicação sobre os seus recursos atuais, mudando a sua mentalidade de falta para uma frequência de expansão sobrenatural imediata. O download da estratégia dos peixes e pães. A maioria das pessoas vive sob a ditadura da escassez, acreditando que para ter mais é preciso apenas acumular mais. Mas o reino de Deus opera sob a lógica da multiplicação que desafia a matemática humana. O download da estratégia dos peixes e pães é a transferência da inteligência divina para a sua gestão atual, ensinando você a identificar o potencial infinito que está escondido no pouco que você tem em mãos agora. Se você olha para o seu saldo, para o seu tempo ou para as suas habilidades e enxerga apenas insuficiência, você está operando na frequência da falta. Mas quando você recebe o download desta estratégia, você passa a enxergar sementes de abundância onde outros veem apenas migalhas. O Senhor está te ensinando hoje que o milagre da provisão não começa com um caminhão de recursos chegando de fora, mas com a sua capacidade de abençoar, organizar e repartir o que já está disponível, forçando o mundo invisível a manifestar o excedente que você precisa para transbordar. Você precisa entender que Jesus não criou comida do nada no deserto. Ele partiu o que já existia, e enquanto ele distribuía com autoridade, a matéria se multiplicava nas mãos de quem obedecia. O download da estratégia acontece quando você para de reclamar do que lhe falta e passa a consagrar o que você possui, pedindo ao Espírito Santo que te mostre como investir o seu tempo com mais sabedoria e como gerir os seus recursos com uma visão de governo. O comando de Deus sobre a sua economia é para que você saia do medo de perder e entre na coragem de multiplicar, entendendo que no reino, o que é colocado nas mãos do Mestre ganha uma dimensão que a lógica terrena não consegue comportar. Ao aplicar essa estratégia hoje, você perceberá que a sua produtividade aumentará sem que você precise dobrar a sua carga horária e que as suas finanças renderão de formas inesperadas, pois a unção da multiplicação atua sobre a eficiência do seu movimento e não apenas sobre o volume do seu esforço. No livro de João capítulo 6, versículos 11 e 12, o processo da abundância é revelado em detalhes. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Perceba que a sobra só existiu porque houve a coragem de começar com o pouco, e a disciplina de não desperdiçar o que sobrou. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide ser um bom administrador da graça que já foi liberada sobre os seus pequenos começos. O download da estratégia garante que você nunca mais caminhe na frequência da mendicância, mas que se torne um distribuidor de soluções e um canal de provimento para todos os que estão ao seu redor. Imagine que a sua mente está sendo agora atualizada com uma nova forma de enxergar o seu trabalho e o seu dinheiro, onde cada centavo e cada minuto
ganham um peso de glória e uma capacidade de expansão sobrenatural. O Espírito Santo está removendo a mentalidade de apenas o suficiente para instalar a mentalidade do muito mais do que pedimos ou pensamos. Você sentirá uma criatividade aguçada para resolver problemas antigos com os recursos que já possui, e uma paz absoluta ao lidar com as contas, sabendo que o multiplicador está sentado à mesa da sua vida financeira. A estratégia dos peixes e pães é o que te permite viver em fartura mesmo em tempos de crise global, pois a sua fonte não depende da economia da terra, mas do suprimento ilimitado da eternidade. Sinta agora o desbloqueio da sua capacidade de gerar valor e de atrair prosperidade através de atos simples de obediência e ordem. A escassez está sendo expulsa da sua linguagem e da sua visão, dando lugar a uma expectativa de colheita que não para de crescer. Você está saindo de casa como um administrador fiel que sabe que o pouco nas mãos de Deus é o início de um império de bênçãos. Onde o mundo vê o fim dos recursos, você vê o início da multiplicação. E onde outros veem fome, você vê o banquete da providência sendo servido. Com a estratégia da multiplicação devidamente instalada na sua mente, você possui a sabedoria para expandir o seu território. No entanto, para que esse crescimento não gere um estresse desnecessário, você precisa ajustar o seu batimento interno à pulsação do céu. Por isso, avançaremos agora para a sincronização com o relógio da eternidade, onde você aprenderá a eliminar a ansiedade do tempo humano para viver na segurança e na paz do tempo perfeito de Deus para cada uma das suas vitórias. A sincronização com o relógio da eternidade. A maior fonte de angústia para o ser humano é a tentativa frustrada de controlar o tempo através da força do braço, mas a sincronização com o relógio da eternidade é o ajuste fino que alinha a sua expectativa à precisão do cronômetro de Deus. Existe uma diferença abismal entre o tempo cronológico, que é o tempo do relógio que te pressiona e te envelhece, e o tempo oportuno de Deus, que é o momento exato em que a promessa amadurece e se manifesta com perfeição. Se você vive escravizado pela pressa e pela ansiedade de que as coisas não estão acontecendo no seu ritmo, você acaba atropelando processos e colhendo frutos verdes que não possuem o sabor da vitória plena. O Senhor está te ensinando hoje que a oração matinal funciona como um acerto de ponteiros espiritual, garantindo que você não chegue atrasado às suas oportunidades e nem se precipite diante das portas que ainda precisam de um último ajuste antes de serem abertas para você. Você precisa entender que Deus nunca chega atrasado e que o atraso aparente é muitas vezes uma proteção divina para que você esteja pronto para sustentar o peso da glória que está por vir. A sincronização acontece quando você decide descansar na soberania daquele que conhece o fim antes mesmo do início, permitindo que a paz de Cristo governe os seus batimentos cardíacos acima da correria do mundo. O comando de Deus sobre o seu ritmo é para que você saia do estado de urgência nervosa e entre no estado de prontidão serena, entendendo que a sua pressa não acelera o milagre, mas a sua confiança abre o caminho para que ele chegue no instante de maior impacto. Ao sincronizar o seu espírito com a eternidade, você deixa de ser um perseguidor de bênçãos para se tornar alguém que é alcançado por elas, pois você passa a estar no lugar certo, na hora certa e com a mentalidade certa para o que o céu planejou para o seu dia. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e versículo 11, a verdade sobre o tempo é selada. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele fez tudo formoso em seu tempo. Perceba que a beleza da vida não está na velocidade, mas na harmonia entre a ação e o tempo correto. Nada é mais frustrante do que o que é forçado, e nada é mais poderoso do que o que é divinamente oportuno. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide soltar as rédeas da ansiedade e confia que os ponteiros da sua vida estão nas mãos do Criador das galáxias. A sincronização garante que você não perca energia com preocupações inúteis sobre o amanhã, pois o hoje já está devidamente orquestrado para revelar a bondade do Pai sobre cada um dos seus passos.
Imagine que o peso do relógio humano está sendo retirado dos seus ombros agora, e que um ritmo de paz profunda assume o controle da sua respiração e dos seus pensamentos. O Espírito Santo está removendo a sensação de perda de tempo e instalando a convicção de que você está exatamente onde deveria estar para o que vai acontecer a seguir. Você sentirá que a pressão externa para que você atinja resultados imediatos perde a força, sendo substituída por uma produtividade focada e leve, que flui naturalmente a partir do seu descanso em Deus. A sincronização com a eternidade é o que te permite ser calmo no meio da crise e paciente no meio da espera, sabendo que quem governa os seus dias não dorme e nem cochila, e que o seu tempo é sempre o melhor tempo para a sua honra ser estabelecida. Sinta agora o seu coração batendo no ritmo da vontade de Deus. O desespero de estar ficando para trás está sendo desintegrado pela certeza de que o seu lugar na história está garantido. Você está saindo de casa com a postura de quem sabe que o tempo é seu servo e não o seu senhor, pronto para agir com precisão cirúrgica em cada oportunidade que surgir hoje. Onde antes havia o medo do atraso, agora há a confiança da providência. Onde havia o cansaço do esforço humano, agora há o vigor da graça divina. Você está sincronizado com o alto e nada pode impedir a manifestação daquilo que Deus agendou para a sua vida nas próximas horas. Com o seu ritmo devidamente sincronizado com o céu e a ansiedade removida, você caminha com a segurança de um eleito. No entanto, para que o seu percurso seja livre de sabotagens ocultas, você precisa de uma camada de proteção que te torne imperceptível aos ataques do inimigo. Por isso, avançaremos agora para o selo da invisibilidade diante do devorador, onde você será revestido por uma blindagem espiritual que fará com que o mal passe direto por você sem conseguir encontrar um ponto de contato ou destruição. O selo da invisibilidade diante do devorador. Caminhar neste mundo sem proteção espiritual é como atravessar um campo de batalha sem armadura, mas o selo da invisibilidade diante do devorador é a ativação de uma frequência de proteção que te torna imperceptível aos radares da maldade e da inveja. Existem investidas das trevas, projetos de sabotagem e acidentes de percurso que são armados para tentar roubar a semente do seu milagre antes mesmo que ela brote. Mas quando você está selado pelo Espírito, o mal olha para a sua direção e não consegue encontrar um ponto de ancoragem. Se você já sentiu que o seu sucesso atrai olhares pesados ou que as suas vitórias parecem despertar uma resistência irracional ao seu redor, você precisa entender que a sua segurança não depende de sorte, mas de uma cobertura que te oculta das forças que tentam te derrubar. O Senhor está te ensinando hoje que a oração da manhã instala uma barreira de frequência tão alta que o devorador passa direto pela sua vida, pela sua casa e pelos seus negócios sem conseguir identificar a sua rota, garantindo que o seu dia seja uma zona livre de ataques e interferências malignas. Você precisa entender que o inimigo da sua alma trabalha através de brechas de medo, culpa e murmuração, mas o selo da invisibilidade fecha cada uma dessas comportas através do sangue do Cordeiro. A invisibilidade espiritual acontece quando você decide esconder a sua vida em Deus, permitindo que a presença do Altíssimo seja a sua linha de frente e a sua retaguarda. O comando de Deus sobre a sua proteção é para que você saia de casa com a certeza de que está guardado por um protocolo de segurança máxima que nem mesmo as mais astutas ciladas conseguem penetrar. Ao aceitar este selo, você perceberá que confusões que poderiam te envolver simplesmente se dissipam antes de chegar a você, e que ataques que derrubam outros à sua esquerda e à sua direita não conseguem sequer tocar a sua pele, pois você está transitando em uma dimensão de segurança que o mundo desconhece. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3, a base legal desta proteção é estabelecida com clareza. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Perceba a profundidade deste mistério. Se a sua vida está escondida em Deus, para que alguém consiga te atingir, teria que primeiro derrotar o próprio Criador, o que é absolutamente impossível.
Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide não mais exibir as suas fraquezas ao adversário, mas ostentar a sua autoridade de filho amado. O selo da invisibilidade garante que o seu progresso financeiro não chame a atenção de saqueadores e que a sua paz familiar não seja alvo de discórdias plantadas, permitindo que você construa o seu futuro sob a sombra do Onipotente, onde nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Imagine que uma nuvem de glória densa e luminosa envolve agora você e tudo o que te pertence, funcionando como um manto de ocultamento contra qualquer influência destrutiva. O Espírito Santo está operando agora um bloqueio total em todas as vias de acesso que o devorador tentaria usar para drenar a sua produtividade ou para causar perdas desnecessárias neste dia. Você sentirá uma segurança inabalável ao caminhar por lugares perigosos ou ao lidar com pessoas hostis, sabendo que a sua essência está protegida em um cofre celestial que ninguém tem a chave, exceto o seu Pai. A invisibilidade diante do mal é o que te permite ter sucesso sem ser alvo de perseguições infrutíferas e crescer sem ser sufocado pelo joio da inveja que tenta crescer ao lado do trigo. Sinta agora o selo da vitória sendo gravado no seu espírito e a armadura da luz sendo ajustada sobre o seu caráter. O medo de sofrer reveses inesperados está sendo substituído pela audácia de quem sabe que é intocável. Você está saindo para o seu dia com a escolta de anjos que receberam ordens específicas para limpar o seu caminho e para desviar de você toda seta que voa de dia e toda peste que se propaga nas trevas. Onde antes você se sentia vulnerável, agora você se sente uma fortaleza. Onde antes havia o receio da perda, agora há a convicção da preservação divina. O selo está ativo, a sua rota está protegida e o seu destino está garantido pelo poder daquele que é o seu escudo e a sua fortaleza. Com a sua vida devidamente escondida em Deus e o selo da invisibilidade protegendo o seu progresso, você possui a tranquilidade para focar no que realmente importa. No entanto, para aproveitar as riquezas deste dia, você precisa de uma visão apurada que não deixe nada passar despercebido. Por isso, avançaremos agora para a ativação do olhar de águia sobre as oportunidades, onde você aprenderá a identificar os tesouros escondidos e os milagres disfarçados que cruzarão o seu percurso nas próximas horas. A ativação do olhar de águia sobre as oportunidades. O milagre que você tanto busca raramente chega com um letreiro luminoso anunciando a sua presença. Ele geralmente prefere se vestir com as roupas do cotidiano e se esconder atrás de problemas aparentes ou conversas que parecem banais. A ativação do olhar de águia sobre as oportunidades é o despertar de uma visão estratégica e espiritual, que te permite enxergar além da superfície das situações e identificar o potencial de ouro que outros ignoram por estarem focados apenas na aparência das coisas. Se você caminha pela vida com o olhar de uma pomba, você se assusta com qualquer movimento e foca apenas no grão que está no chão. Mas se você ativa o olhar da águia, você ganha a capacidade de observar as correntes de favor de uma altitude superior, percebendo o movimento do sucesso quilômetros antes de ele se materializar. O Senhor está te ensinando hoje que a oração da manhã aguça os seus sentidos, para que você não desperdice os tesouros escondidos que cruzarão o seu percurso nas próximas 16 horas, garantindo que você seja o primeiro a perceber a saída onde todos só veem o muro. Você precisa entender que a oportunidade é uma entidade tímida que se revela apenas para quem está devidamente preparado para reconhecê-la e capturá-la com precisão. A ativação desse olhar acontece quando você decide que nada neste dia será considerado um acaso, mas que cada interação, cada obstáculo e cada mudança de plano carrega em si a semente de uma promoção divina. O comando de Deus sobre a sua inteligência visual é para que você pare de olhar para o que as coisas parecem ser e passe a investigar o que elas podem se tornar sob a sua autoridade e sob a bênção do Pai. Ao agir assim, você descobrirá que aquele problema que o seu colega de trabalho descartou é, na verdade, a escada para o seu próximo cargo
e que aquele encontro inesperado na fila do café é a conexão estratégica que abrirá as portas do seu novo negócio. O olhar de águia te tira do modo reativo e te coloca no modo proativo, transformando você em um caçador de soluções e um mestre em identificar o valor onde o mundo vê apenas descarte. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 12, a soberania da sua percepção é confirmada. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Perceba que a sua capacidade de captar o que está no ambiente é um presente planejado pelo Criador para que você não caminhe na ignorância ou na escassez. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide limpar a sua visão de todo o preconceito e de toda a pressa que te faziam ignorar os detalhes preciosos do favor divino. O olhar de águia garante que você perceba as nuances nas negociações, os tons nas conversas e os sinais nos mercados, permitindo que você tome decisões baseadas em uma revelação que ultrapassa os dados técnicos e atinge a raiz da realidade espiritual. Você passará a enxergar o invisível para realizar o impossível, mantendo o seu foco nítido nas recompensas que o Pai preparou para quem tem coragem de olhar para o alto. Imagine que as suas retinas espirituais estão agora sendo expandidas e que você recebeu a capacidade de enxergar em alta definição todas as portas que estavam camufladas pelo desânimo de ontem. O Espírito Santo está te dando agora uma sensibilidade para ler as entrelinhas da vida, mostrando onde investir o seu tempo, com quem falar e quando permanecer em silêncio para não espantar a bênção. Você sentirá que a sua intuição está mais forte do que nunca, funcionando como um radar de alta frequência que aponta exatamente para onde a provisão está escondida. A ativação do olhar de águia é o que te diferencia dos que apenas trabalham duro. Ela te torna alguém que trabalha com sabedoria, encontrando atalhos de prosperidade que estavam bem debaixo do seu nariz, mas que só agora a luz de Cristo permitiu que você visse. Sinta agora o seu foco sendo calibrado pela mente de Cristo. A neblina da incerteza sumiu e o seu horizonte de possibilidades se tornou infinito. Você está saindo de casa com os olhos brilhando de expectativa, pronto para capturar cada milagre disfarçado de rotina que o Senhor espalhou pelo seu caminho. Onde antes você via tédio, agora você vê território de conquista. Onde havia o medo do erro, agora há a precisão do acerto. A sua visão é clara, o seu discernimento é aguçado e o seu dia será uma sucessão de descobertas gloriosas, porque você aprendeu a ver com os olhos daquele que tudo sabe e tudo vê. Com o seu olhar de águia devidamente ativado e as oportunidades identificadas no seu horizonte, você está pronto para agir com precisão. No entanto, haverá momentos em que o silêncio de Deus parecerá desafiar a sua fé, exigindo uma arma mais profunda para romper a barreira do invisível. Por isso, avançaremos agora para o sacrifício do louvor no Vale do Silêncio, onde você aprenderá a usar a adoração estratégica para transformar a espera em uma incubadora de respostas e forçar a manifestação do seu milagre. O sacrifício do louvor no Vale do Silêncio. Existem momentos na sua jornada em que, apesar de toda a sua preparação e oração, o céu parece ter entrado em um silêncio absoluto e as respostas que você tanto aguarda parecem estar retidas por uma barreira invisível. O sacrifício do louvor no Vale do Silêncio é a arma de guerra mais poderosa que um escolhido possui, pois é a capacidade de adorar a Deus não pelo que Ele está fazendo agora, mas por quem Ele é e pelo que Ele prometeu que ainda faria. Se você louva apenas quando tudo vai bem, você é apenas um receptor de bênçãos. Mas quando você louva no meio do deserto, sem ver um sinal de chuva, você se torna um provocador de milagres que força o reino espiritual a se manifestar na terra. O Senhor está te ensinando hoje que o silêncio divino não é um sinal de ausência, mas uma incubadora onde a sua fé está sendo testada e amadurecida para suportar o peso da glória que está prestes a explodir sobre a sua vida. O louvor no meio do vale é chamado de sacrifício porque dói na carne, mas é essa dor que atrai a atenção do trono e rompe o silêncio com uma explosão de providência.
Você precisa entender que o inimigo se alimenta do seu murmúrio, mas ele é aterrorizado pelo som da sua gratidão quando você ainda está no meio da prova. O sacrifício do louvor acontece quando você decide que a sua boca não será usada para reclamar do tempo de espera, mas para declarar a soberania daquele que nunca falhou e nunca falhará. O comando de Deus sobre a sua adoração é para que você troque o espírito de angústia pela veste de louvor, entendendo que a sua canção no meio da noite é o que abre as portas da prisão e faz as correntes da estagnação caírem por terra. Ao oferecer esse sacrifício hoje, você perceberá que a pressão interna da ansiedade será substituída por uma paz sobrenatural e que o ambiente ao seu redor será transformado de um lugar de morte em um lugar de vida, pois o louvor é a frequência que atrai a habitação de Deus, e onde Deus habita, o impossível é obrigado a se retirar. No livro de Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, o poder do louvor estratégico é demonstrado em uma situação de limite. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Perceba que o terremoto que trouxe a libertação não veio no momento da reclamação sobre as feridas, mas no momento em que a música da fé ecoou pelas paredes da cela. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que a sua voz será o gatilho que moverá os alicerces do que está te prendendo agora. O sacrifício do louvor garante que o seu dia não seja definido pela falta de respostas, mas pela abundância de esperança que você carrega, transformando o seu vale em um palco de celebração antecipada. Imagine que as suas palavras de gratidão estão agora subindo como um incenso purificador, que atravessa as nuvens de dúvida e atinge o coração do Pai com uma força irresistível. O Espírito Santo está inundando a sua alma com uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da convicção de que a última palavra sobre a sua vida já foi proferida por Jesus Cristo. Você sentirá que o peso do silêncio está sendo quebrado e que uma melodia de vitória está começando a soar dentro de você, expulsando todo o desânimo e toda a vontade de desistir. O louvor no vale é o que te mantém de pé, enquanto outros caem. É o combustível que sustenta a sua marcha e a luz que brilha mais forte quanto mais escura for a noite. Sinta agora essa onda de adoração, renovando as suas forças e limpando o seu coração de toda a amargura da espera. O seu louvor hoje é o anúncio do milagre que virá amanhã. Você está saindo de casa com um cântico novo nos lábios, pronto para enfrentar qualquer desafio com o sorriso de quem já conhece o final da história. Onde antes havia o eco vazio da solidão, agora há a presença vibrante do Consolador. Onde havia a tristeza da dúvida, agora há a euforia da certeza. O seu sacrifício foi aceito, o silêncio foi rompido e o céu está agora em movimento para entregar nas suas mãos a recompensa da sua fidelidade inabalável. Com o seu louvor tendo rompido o silêncio espiritual e estabelecido uma atmosfera de vitória, você se tornou magnético para os recursos do reino. No entanto, para que o seu progresso seja acelerado, você precisa que as portas terrenas também se abram através das mãos certas. Por isso, avançaremos agora para a conexão com os facilitadores do reino, onde você pedirá que Deus mova hoje as pessoas estratégicas que possuem as chaves, as assinaturas e as autorizações que você precisa para subir de nível imediatamente. A conexão com os facilitadores do reino. O seu progresso hoje não depende apenas da sua competência técnica ou do seu esforço isolado, mas da ativação estratégica de conexões que Deus já agendou para cruzar o seu caminho. A conexão com os facilitadores do reino é o movimento soberano onde o Pai aciona pessoas específicas que possuem as chaves, as assinaturas e a influência necessárias para destravar portas que você não conseguiria abrir sozinho. No tabuleiro da vida, Deus utiliza peças estratégicas para posicionar os seus escolhidos em lugares de destaque, e o que você chama de coincidência, o céu chama de providência.
Existem indivíduos que foram levantados nesta exata manhã com uma inquietação no coração para te ajudar, para indicar o seu nome ou para aprovar aquele projeto que estava engavetado. O Senhor está te ensinando hoje que a oração matinal é o que sintoniza o seu espírito com o desses facilitadores, garantindo que quando vocês se encontrarem, haja um reconhecimento imediato de propósito e uma disposição mútua para o avanço. Você precisa entender que o reino de Deus funciona através de relacionamentos e alianças, e muitas vezes o milagre que você pediu virá através de uma mão humana estendida em um momento improvável. A conexão com esses facilitadores acontece quando você decide tratar cada interação com a reverência de quem sabe que pode estar falando com um anjo ou com um enviado do Altíssimo. O comando de Deus sobre a sua rede de contatos é para que você saia da autossuficiência e entre na cooperação divina, permitindo que o Espírito Santo guie as suas conversas para que elas atinjam os ouvidos de quem tem o poder de decisão. Ao ativar essas conexões hoje, você perceberá que a resistência de certas autoridades será quebrada e que pessoas que antes eram indiferentes ao seu trabalho começarão a se tornar promotoras da sua visão, pois o próprio Deus inclinou o coração delas a seu favor. No livro de Neemias, capítulo 2, versículos 4 e 5, o poder da conexão com facilitadores terrenos é revelado. E o rei me disse: "Que me pedes agora?" Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: "Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." Perceba que a reconstrução de um muro começou com uma oração silenciosa e a abertura do coração de um rei que possuía os recursos. Neemias não tinha o ouro, mas ele tinha a conexão com quem tinha o ouro e a autoridade. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você se prepara para falar com clareza e ousadia, diante daqueles que podem facilitar a sua jornada. A conexão com os facilitadores garante que você não precise gastar anos tentando forçar uma entrada, pois o próprio Senhor envia os seus batedores para abrir os portões antes mesmo de você chegar. Imagine que uma rede invisível de favores e influências está sendo tecida agora ao seu redor, conectando o seu nome a mesas de negociação e a gabinetes de decisão que você nem imaginava alcançar. O Espírito Santo está colocando o seu rosto na memória de pessoas-chave, gerando nelas uma vontade irresistível de te beneficiar ou de te oferecer uma oportunidade exclusiva. Você sentirá uma facilidade sobrenatural ao explicar os seus projetos e uma aceitação imediata das suas propostas, pois a unção de favor está precedendo a sua chegada. A conexão com os facilitadores é o que te tira do esforço comum e te coloca na via rápida do propósito, transformando estranhos em aliados e obstáculos em pontes para o seu próximo nível de governo e autoridade. Sinta agora a mão de Deus organizando a sua agenda e colocando as pessoas certas na rota do seu dia. A solidão da luta está sendo substituída pelo suporte de uma rede divina de auxílio. Você está saindo de casa com a expectativa de que cada aperto de mão pode ser o início de uma nova estação de prosperidade, e cada conversa pode conter a chave para o seu próximo milagre. Onde antes havia portas fechadas por falta de conhecimento, agora há portais abertos por indicação do alto. Onde havia o silêncio dos influentes, agora há o apoio dos poderosos. A sua rede está ativa, os seus facilitadores estão posicionados, e o seu avanço é inevitável porque o dono de todo o ouro e de toda a prata decidiu que hoje o mundo dirá sim para você. Com os facilitadores do reino devidamente ativados e as conexões estratégicas prontas para se manifestarem, o seu caminho terreno está pavimentado para o sucesso. No entanto, para sustentar esse nível de conquista, você precisa entender que isso não é um evento aleatório, mas a manifestação de algo que já pertence a você por direito legal. Por isso, avançaremos agora para a transmissão da herança de autoridade, onde você tomará posse da sua identidade como co-herdeiro com Cristo, entendendo que o milagre é o cumprimento de uma promessa eterna
sobre a sua linhagem espiritual. A transmissão da herança de autoridade. O milagre que você está prestes a receber não é uma esmola espiritual ou um golpe de sorte do destino, mas o resultado direto da transmissão da herança de autoridade que foi conquistada para você na cruz e entregue em suas mãos hoje. Você precisa entender que no reino de Deus, a provisão não é algo que você implora como um estranho, mas algo que você administra como um herdeiro legítimo que conhece o valor do testamento assinado pelo próprio Jesus Cristo. A transmissão da herança é o momento em que a sua mente deixa de operar na frequência da sobrevivência e passa a operar na frequência do governo, reconhecendo que todas as promessas de prosperidade, saúde e paz já estão em seu nome no cartório da eternidade. O Senhor está te ensinando hoje que a oração matinal não é um pedido desesperado por socorro, mas uma leitura oficial das cláusulas de vitória que regem a sua vida, garantindo que você caminhe pelo mundo com a postura de quem sabe que o dono de tudo é o seu Pai e que a herança dele é a sua segurança absoluta. Muitas vezes você se sentiu pequeno diante dos gigantes da vida porque esqueceu de quem é filho e de qual linhagem espiritual você faz parte. A transmissão da herança acontece quando o Espírito Santo remove de você o espírito de escravo, que vive com medo da falta e da punição, e instala o espírito de adoção, que clama Abba Pai e reivindica o acesso aos tesouros celestiais. O comando de Deus sobre a sua identidade é para que você tome posse da autoridade que lhe foi conferida, entendendo que quando você fala, o reino se move, e quando você age, o céu te respalda. Ao aceitar essa herança hoje, você perceberá que a sua confiança não dependerá mais do que você tem na conta bancária, mas do que você tem na conta da graça, permitindo que você enfrente qualquer desafio com a serenidade de quem sabe que o suprimento é ilimitado e a vitória é um direito de família que ninguém pode revogar. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, a base jurídica da sua vitória é revelada com poder. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Perceba que você não está abaixo de Jesus na partilha da vitória. Você é co-herdeiro, o que significa que o mesmo favor, a mesma proteção e o mesmo acesso que Ele possui agora são estendidos a você no dia de hoje. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide assinar a sua posse espiritual e parar de viver de migalhas quando a mesa do banquete real está posta em seu favor. A transmissão da herança garante que você não seja abalado por crises econômicas ou instabilidades políticas, pois o seu patrimônio está guardado em uma dimensão onde a ferrugem e a traça não consomem e onde o seu direito é protegido pela fidelidade daquele que prometeu. Imagine que um documento de autoridade máxima está sendo entregue ao seu espírito agora, conferindo a você o poder de decretar e de estabelecer a ordem no seu ambiente de trabalho e no seu lar. O Espírito Santo está ativando a sua consciência de realeza, fazendo com que o seu tom de voz mude e que o seu medo do amanhã seja substituído por uma expectativa gloriosa de expansão. Você sentirá que não precisa mais competir por espaço, pois o herdeiro não compete. Ele simplesmente ocupa o lugar que já foi preparado para ele desde a fundação do mundo. A herança de autoridade é o que te permite dar ordens ao desânimo para que ele saia e à prosperidade para que ela chegue, transformando você em um representante direto da vontade do Rei, aqui na terra. Sinta agora o peso da responsabilidade e da honra de carregar o nome de Jesus sobre a sua história. Você não está mais sozinho, você está cercado por uma linhagem de vencedores. A insegurança que te fazia hesitar foi destruída pela revelação de que você possui o DNA da vitória correndo nas suas veias espirituais. Você está saindo de casa com as chaves do reino nas mãos, pronto para abrir o que ninguém pode fechar e para fechar o que ninguém pode abrir. A sua herança é eterna, o seu direito é inquestionável, e o seu dia será a prova viva de que o Filho do Rei nunca volta do campo de batalha de mãos vazias. Com a sua herança devidamente reconhecida e a autoridade de herdeiro ativa em seu espírito, você atingiu a plenitude da sua preparação para este dia.
Agora só resta um movimento final para selar tudo o que foi construído e lançar você para a realidade física com o selo da vitória absoluta. Por isso, avançaremos agora para o capítulo final, o decreto do milagre consumado e o envio para o governo, onde você será lançado para as próximas horas, não para lutar, mas para administrar o triunfo que já foi materializado pela sua fé. O decreto do milagre consumado e o envio para o governo. Tudo o que foi construído nesta jornada espiritual agora converge para este momento definitivo, o decreto do milagre consumado e o seu envio oficial para governar sobre as próximas horas. Você não sai desta oração da mesma forma que entrou, pois a anatomia da intervenção imediata foi completada em seu espírito, transformando a sua expectativa em uma realidade legal e inabalável. O decreto não é um desejo de que algo aconteça, mas a afirmação de que a obra já foi concluída nas regiões celestiais e que a sua manifestação física é apenas uma questão de tempo e de percurso. O Senhor está te enviando agora para o campo de batalha do dia, não para que você lute com as suas próprias mãos, mas para que você administre o triunfo que já foi selado com o sangue de Jesus Cristo. O seu envio é um ato de autoridade máxima, onde cada palavra que você proferir hoje carregará o peso do reino, forçando as circunstâncias a se alinharem com o propósito divino que agora queima dentro de você. Você precisa entender que a partir deste instante, o seu dia deixa de ser um terreno de incertezas para se tornar um território de governo, onde você caminha como um representante direto do Altíssimo. O decreto do milagre consumado anula qualquer sentença de derrota, qualquer plano de sabotagem e qualquer diagnóstico de impossibilidade que tentaram lançar sobre você nas últimas semanas. O comando de Deus sobre a sua partida é para que você não olhe para trás e não aceite nada menos do que a plenitude da promessa, pois o selo da vitória está sobre a sua testa e a unção da diferenciação está sobre as suas mãos. Ao ser enviado hoje, você perceberá que o ambiente ao seu redor começará a responder à sua nova frequência. As pessoas sentirão o peso da sua presença e as portas que antes estavam trancadas cederão diante da autoridade que você emana. A intervenção já aconteceu no invisível, e agora o mundo físico é obrigado a testemunhar a materialização do que Deus planejou para a sua honra. No livro de João, capítulo 19, versículo 30, a palavra final de Jesus na cruz estabelece o fundamento do seu sucesso. Está consumado. Perceba que o trabalho pesado da conquista já foi realizado. Não restou nenhuma pendência espiritual que possa impedir o seu progresso hoje, desde que você aceite a validade deste sacrifício sobre os seus problemas atuais. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você respira a paz de quem já venceu antes mesmo da primeira reunião ou do primeiro desafio do expediente. O decreto do milagre consumado garante que você chegue ao final deste dia com as mãos cheias de frutos e o coração transbordante de gratidão, provando para todos ao seu redor que existe um Deus que ouve, que responde e que envia os seus filhos para reinar em vida. Você é a prova viva de que a oração matinal é o quartel-general, onde as maiores guerras são vencidas sem que uma única gota de suor humano precise ser derramada. Imagine que uma luz intensa e dourada agora envolve todo o seu ser, selando a sua mente, o seu corpo e os seus caminhos com a assinatura do triunfo eterno. O Espírito Santo está soprando sobre você um vigor renovado, uma coragem que não conhece o medo e uma sabedoria que antecipa cada movimento do adversário para anulá-lo com a luz da verdade. Você sentirá que o chão sob os seus pés é terra santa e que cada passo seu hoje é guiado por uma bússola de glória que nunca erra o destino. O envio para o governo é o que te faz ser a cabeça e não a cauda, o que te coloca por cima e nunca por baixo, transformando a sua rotina em um ministério de poder onde milagres acontecem através da sua simples presença. A anatomia da intervenção está completa, e você é agora o portador da resposta que o mundo tanto precisa ver. Sinta agora o selo final da aprovação divina sendo colocado sobre a sua história. A ansiedade morreu,
a dúvida secou e a vitória floresceu de forma definitiva. Você está saindo deste encontro com o Criador, pronto para governar as suas emoções, as suas finanças e as suas relações com a maestria de um escolhido. Onde antes havia o receio do fracasso, agora há a certeza do cumprimento. Onde havia a sombra do passado, agora há o brilho do futuro que já começou. O decreto foi lido, o milagre foi consumado e o seu governo sobre o dia de hoje está oficialmente inaugurado pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Vá em paz. Caminhe com ousadia e prepare-se para o testemunho mais poderoso da sua vida, pois o céu já assinou a sua vitória e a terra está pronta para te aplaudir.